cabe 14. Número quântico magnético, que é representado por M ou ML. Então, número quântico magnético, ele especifica a orientação permitida para a nuvem eletrônica no espaço, sendo que o número de orientações permitidas está diretamente relacionado à forma da nuvem, designada pelo valor de L, que é o número quântico secundário. Dessa forma, este número quântico pode assumir valores inteiros, que varia de menos L até mais L. Né? Bom, para os subníveis SPDF, os números quânticos magnéticos são isso daqui. Ó. Então, o subnível S, como ele só tem um orbital, né, porque ele cabe 2 elétrons só, eu não disse agorinha pelo Pauli que cada orbital podem ficar no máximo 2 elétrons girando em sentidos opostos? Então tá aí. Então a gente associa ao S o número quântico magnético 0. O P, né, ele tem número quântico secundário 1 e ele tem 3 orbitais, porque cada orbital fica no máximo 2 elétrons. Então, se são 3 orbitais e cada um tem 2 elétrons, dá um total de 6 elétrons, 2 em cada orbital. E aí, os números quânticos magnéticos podem ser menos 1, o 0 ou mais 1. O D, que tem 5 orbitais, que cabe 10 elétrons, varia de menos 2 até mais 2. E o F, que tem 7 orbitais, né, cabe 14 elétrons, varia de menos 3 até mais 3. Onde o elétron parar dentro desses orbitais é o número quântico magnético que ele assume. Beleza? Bom, o próximo é o número quântico spin. Vocês lembram que eu falei agora que o elétron ele gira num sentido ou no outro? Então é esse movimento de spin que a gente está falando. Então o elétron ele pode girar no sentido horário ou no sentido anti-horário, tá bom? Se ele girar no sentido ou no outro sentido, ele vai adquirir spin, número de spin igual a mais meio ou menos meio. Mas o que é o número quântico spin, né? Ele indica a orientação do elétron ao redor do seu próprio eixo, quer dizer, o movimento de rotação dele. Como existem apenas 2 sentidos possíveis, este número quântico assume apenas os valores menos meio e mais meio. E por convenção, né, quando a setinha estiver apontando para baixo em um orbital, a gente adota o mais meio e para cima a gente adota o menos meio. Mas isso, como é por convenção, né, vai depender da convenção de cada lugar. Vai ter exercícios que vai estar com esses valores ao contrário, mas não tem nada que vai atrapalhar, não. Então, a regra de Hund. O Hund foi outro cientista que entra nesse contexto aqui. Tá vendo aqui embaixo a distribuição eletrônica do 3d6. Esse 6 que está aqui em cima é o número quântico, número de elétrons que ele tem. O M é o número quântico magnético. Esse 3 que está aqui do ladinho, ó, representa o nível de energia ou número quântico principal. E aqui está a disposição elétrica. Essas setinhas representam os elétrons distribuídos no orbital do tipo D. Segundo Hund, cada orbital do subnível que está sendo preenchido recebe inicialmente apenas um elétron. Somente depois do último orbital desse subnível receber o seu primeiro elétron, começa o preenchimento de cada orbital com seu segundo elétron, que terá spin contrário ao primeiro. Então a gente vai colocando setinha para cima, né, enquanto tiver elétrons, e se não der, a gente volta colocando setinha para baixo. Observe que cada quadradinho desse aqui representa um orbital. Então o D, por exemplo, tem 5 orbitais, e podem ficar no máximo 2 elétrons, um setinha para cima, outro setinha para baixo, quer dizer, girando em sentidos opostos. Certo? Bom, distribuição eletrônica agora. Um problema para os químicos era construir uma teoria consistente que explicasse como os elétrons se distribuíam ao redor dos átomos, dando-lhes as características de reação observadas em nível macroscópico. Então, quer dizer, eles começaram a ficar preocupados em como demonstrar, né, essa distribuição eletrônica, como ficaria a distribuição eletrônica em orbitais ou em subníveis de energia ou em camadas de energia. Então, muitos cientistas foram estudar isso aí, né? Como que eu posso representar de uma forma plausível como que acontece a distribuição eletrônica, né? E aí coube ao cientista chamado Linus Carl Pauling, certo? Ganhador de 2 prêmios Nobel. Ele ganhou um prêmio Nobel em função do trabalho dele com ressonância magnética. Ele foi o cara que descobriu a ressonância magnética e a eletronegatividade dos átomos. E depois ele ganhou o prêmio Nobel da Paz, porque ele foi um dos caras que lutou bastante contra a produção de armas em massa, né, da União Soviética e dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. Então, ele lutou muito, fez passeatas e caminhadas mundo afora, e por conta disso ele ganhou o prêmio Nobel da Paz
também, tá? Bom, segundo o Pauling, esse aqui é a cara dele, né? Os elétrons poderiam ser distribuídos levando em consideração o aumento de energia, né, de cada subnível, sempre do menor para o maior energético, quer dizer, de menor energia para o maior, de maior energia. Então, para entender a proposta de Pauling, é preciso primeiro lembrar os conceitos de camadas eletrônicas, o princípio que rege a distribuição dos elétrons em torno do átomo em 7 camadas, identificadas pelas letras K, L, M e NOPQ. Olha só o que a gente tem que relembrar. Camada K cabe 2 elétrons, L cabe 8, M 18, N 32, O 32, P 18 e Q 8. Isso para os átomos atuais. Que importância que tem isso em relação às teorias que eu acabei de falar? O que mais que cabe 2 elétrons? Vocês lembram que eu falei dos subníveis de energia? É o S, o P, o D e o F. O S cabe 2, aí vai somando 4. O P cabe 6, o D cabe 10 e o F cabe 14, não é assim? Então, na camada K, como só cabem 2 elétrons, qual o significado disso, né? Bom, o significado é que na camada K deve existir um subnível S. Não deve existir outros subníveis, porque só cabe 2 elétrons. Agora, olha a camada L, cabe 8 elétrons. Quais dos 4 subníveis que eu somo para dar 8 elétrons? Né? Então, um S que cabe 2 e um P que cabe 6. S mais P dá 8 elétrons. S mais P mais D. O S cabe 2, o P cabe 6 e o S, P, D. S cabe 2, o P cabe 6 e o D cabe 10. Aí, ó, somando tudo isso, dá 18. E aí vai, né? N cabe 32, o O cabe 50, o P cabe 72, o Q cabe 98, né? Mas para os átomos conhecidos é assim que fica. E aí Linus Pauling teve a grande sacada, né? Ele apresentou uma distribuição divididas em níveis e também em subníveis de energia, levando em consideração o aumento de energia, né, desses subníveis. Aqui é só para relembrar que o S cabe 2, o P cabe 6, o D cabe 10, F cabe 14, e aqui como que a gente representa, né, a distribuição eletrônica nos subníveis. A gente sempre coloca os elétrons em cima, sobrescrito, ó, do lado direito, tá bom? Bom, quando combinados os níveis e subníveis de energia, né, a tabela assume a seguinte configuração. Ela fica assim, ó. Então, a camada K, que é a camada 1, vai ficar com um orbital do tipo S. Então, a gente coloca, se a gente completar ela, fica um S2. Camada L, que é a camada 2, aí eu preciso de um S e um P para me chegar a 8 elétrons. A camada M é S mais P mais D para dar 18. Vocês estão vendo que na frente aqui, ó, está aparecendo o número da camada. Então, como esses 3 aqui estão na camada 3, aí eu coloco esses 3 aqui na frente. 3S2, 3P6, 3D10. Camada 4, 4, 4, 4, 4. Mas como cabe 32 elétrons, fica 4S2, 4P6, 4D10, 4F14. E aí vai, ó. Camada O também completinha. Camada P com 18 elétrons, 6S2, 6P6, 6D10. Camada Q com 8 elétrons, 7S2 e 7P6. Beleza? Bom, e aí ele criou o diagrama dele. Os elétrons se distribuem segundo o nível de energia, nível crescente, né? De energia em cada subnível. Numa sequência crescente em que ocupam primeiro os subníveis de menor energia e, por último, os de maior. Então, a gente começa a distribuição eletrônica sempre no sentido dessa seta aqui, ó, começando a primeira seta, sempre de cima para baixo, porque essa ordem aqui é a ordem de aumento de energia. Quanto mais longe a gente chegar, mais energia vai ter o subnível. Então, de menor energia é um S, depois vai para o 2S, depois 2P, depois 3S, tá vendo? Vai seguindo essa seta vermelha que vocês estão vendo aqui, ó. Né? 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P e assim por diante. Tá bom? Bom, aqui está o diagrama de Linus Pauling, né? E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a distribuição. Então tá lá, ó. Começa sempre de cima para baixo. Então um S, vai lá e coloca quantos elétrons cabe nele. Até a gente chegar no valor, né, que a gente vai distribuir. Depois o 2S, aí seguindo a seta, 2S, 3S, né, 2P, 6, 3S2. Então 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 por enquanto.
A próxima seta vai passar aqui, ó, no 3p, 4s. E a gente coloca 3p6, 4s2. Depois, 3d, 4p, 5s. Então, fica 3d10, 4p6, 5s2. Depois, 4d10, 5p6, 6s2. Seguindo a seta aqui, ó. Próximo, 4f14, 5d10, 6p6 e 7s2. Aí. E por último, 5f, 6d, 7p. Então fica 4f14, 6d10 e o 7p6. Aqui está a distribuição eletrônica completa. Se eu somar esses elétrons aqui, ó, vai dar 118 elétrons. Tá bem? Bom, configuração eletrônica de um átomo neutro. Vamos embora aprender como distribuir os elétrons de um átomo neutro. Nesse caso, como o átomo é neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, que a gente já tinha visto, né, na aula anterior. É feita a distribuição pelo diagrama de Pauling até atingir a quantidade do número atômico do átomo em questão. Então, primeiro, vamos falar da configuração eletrônica do cálcio. Se ele é um átomo e o número atômico dele é 20, significa que ele tem 20 prótons, correto? Então, ele também vai ter 20 elétrons. A distribuição é eletrônica, eu não distribuo prótons, eu só distribuo elétrons. Fica ativo com esse negócio aí, tá? Vai ter exercícios que os caras vão questionar isso aí. Então, vamos pegar o exemplo. Eu quero distribuir 20 elétrons. Então, eu vou distribuindo. S cabe 2, P cabe 6, até 6, de 1 a 6. O D cabe de 1 a 10 e o F cabe de 1 a 14. Vamos distribuir 20 elétrons aqui. Então, primeiro, vai lá e coloca um S2. Aí não deu, vai para o próximo. 2S2. Vai somando aqui em cima. 2 mais 2, 4 elétrons. Próximo. 2P6, 3S2. Somando aqui os elétrons que eu já distribuí, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Já foram 12 elétrons. Para 20 ainda faltam 8 elétrons. Vamos lá. Próxima camada, 3P6, 4S2. Agora, a hora que eu somar mais esses dois elétrons, mais esses elétrons aqui, eu vou chegar a 20 elétrons. Então, essa é a distribuição eletrônica do cálcio. Parou aqui no 4S2, tá certo? Então, nós usamos 1, 2, 3, 4 camadas para distribuir os elétrons do cálcio em orbitais. Se eu for colocar na ordem, esse 4S2 aqui é o mais energético. E ele se encontra na última camada de energia, tá certo? Vamos pegar outro exemplo. Vamos pegar o maiorzinho agora, urânio 92. Então, vamos distribuir. Seguindo a seta de cima para baixo. 1S2, depois 2S2. Vou adiantando aqui porque 92 é um número grande, né? 2P6, 3S2. 3P6, 4S2. 3D10, 4P6, 5S2. Vamos embora somar para ver quanto que já deu. Ó. 2 mais 2, 4. Mais 6, 10. Mais 2, 12. Mais 6, 18. Mais 2, 20. Mais 10, 30. Mais 6, 36. 38 até agora. Então, vamos seguir para a próxima. 4D10, 38 mais 10, 48. 5P6 vai para 54. Mais 6S2 vai para 56. Então, até agora já foram 56 elétrons. Continuando. Próxima setinha, vai lá e desenha ela e distribui os elétrons. 56 mais 14 dá 70. Mais 10 aqui do 5D10, 80. Mais 6, 86. Mais 2, 88. Para 92, faltam quantos elétrons? Até aqui já deu 88. Então, restam 4 elétrons. Você vem aqui no último, né, no 5F, e distribui os 4 elétrons que estão faltando. Lembrando que ele cabe até 14. Então, de 1 a 14 eu posso colocar. Tá bom? Então, tá aí. Essa é a distribuição eletrônica do urânio. Qual que é o subnível mais energético? O último que eu distribuí aqui, ó, 5F4. Ele está na última camada de energia? Não. A última camada de energia é o 7S aqui, ó. Esse orbital 7S2, vocês estão vendo aqui, ó.